agora, essa dinâmica, né? Como essas coisas todas se juntam, né? Como, por exemplo, a latitude se junta com a altitude para formar a temperatura, né? E como a maritimidade e a continentalidade nos ajudam a entender pressão atmosférica, também relacionada com temperatura. Ou seja, tem alguns fatores do clima que nos ajudam a pensar elementos da dinâmica climática, né? Que é a relação entre eles. Né? A relação entre esses diferentes fatores com que faz com que na atmosfera a gente tenha dinâmica, a gente tenha movimento. Né? Esse é o sentido da palavra dinâmica aqui. Né? É um movimento na atmosfera. Né? É o movimento das massas de ar na atmosfera com que faz com que os diferentes climas existam. E ainda não definimos massa de ar. Não vamos tratar disso aqui ainda. Né? Até aqui, pessoal. Dúvidas? Dúvida? Tranquilo? Podemos seguir? Essas definições que a gente trabalhou aqui agora nessa parte 1, né, elas são importantes para a gente entender o que vem agora. Vamos lá. Vamos olhar então agora esses três elementos de forma mais sofisticada, né? O primeiro deles é a temperatura, né? E aí, como eu falei que a temperatura não é só um fator relacionado à radiação solar, né? Não é só um fator relacionado à latitude, né? Os principais fatores climáticos que exercem influência na temperatura são a latitude, o relevo, né, e a umidade, né, dado pela maritimidade e pela continentalidade. Né. A quantidade de insolação que determinada área recebe depende em grande escala da latitude que ela está no planeta Terra. Né. Portanto, uma variação de temperatura entre áreas de baixas latitudes, as equatoriais e tropicais, onde a incidência de raios solares é perpendicular, né, portanto, temperaturas mais altas, né, ou seja, o raio é mais direto, o raio solar, obviamente, né? E a maior latitude, ou seja, os raios solares incidem de forma mais oblíqua, mais tangente, né? Acarretando temperaturas mais baixas. Né? Entretanto, como a gente viu, né, tanto o relevo quanto a umidade, né, exercem aí influência sobre as definições de temperatura. E aqui agora a gente vai para o conceito que é chave, né, e que mexe com tudo isso que a gente já estudou aqui até agora, e que é uma introdução às massas de ar, que a gente vai ver na aula que vem, né, que é o conceito de pressão atmosférica. Quando vocês estão vendo o jornal, vocês vão ver o jornal agora, vão almoçar vendo o jornal, já vai falar, olha, tem uma área de alta pressão agindo aqui, na região sudeste, com que faz com que ocorra isso, né? O jornalista sempre fala isso, é uma zona de baixa pressão, de alta pressão que ocorre, faz isso, faz aquilo, né? É sempre parte dessa explicação, né, para pensar alguma questão relacionada ao tempo, né, da semana, do dia e etc. Né? Vamos observar melhor isso. Né? O que é pressão atmosférica? Quando a gente fala pressão, né, já vem alguma coisa na nossa cabeça. Né? Pressão vendo de pressionar, de fazer força em algum lugar. Né? Portanto, o ar exerce uma pressão sobre nossas cabeças, né, sobre a superfície da Terra. Né? É disso que a gente vai tratar. O que significa uma área de baixa pressão e uma área de alta pressão? Né? O peso que o ar exerce sobre a superfície denomina-se pressão. Né? Pressão atmosférica. Né? Então, imagina, né, aqui um tipo ideal, né, para a gente pensar. É uma coluna de ar, né, sobre algum lugar, né, como fazendo um peso sobre algum lugar. Né?
Quanto o ar mais denso, né? Quanto o ar fica mais denso, ele fica mais pesado, maior a pressão atmosférica. Assim, no nível do mar, a pressão atmosférica é maior, pois o ar, além de mais denso, é mais condensado. A pressão atmosférica pode variar mediante fatores como latitude ou altitude. Se a pressão atmosférica varia como fatores de latitude e altitude, em outras palavras, eu estou falando, a pressão atmosférica varia como a temperatura. Porque a temperatura também está intimamente relacionada com a latitude e com a altitude dos fatores. Por isso, esse elemento dinâmico do clima. Né? Nas regiões de baixa latitude, né, nos trópicos, com altas temperaturas, a pressão atmosférica é mais baixa, pois o aquecimento do ar provoca expansão desses gases, né, dessas moléculas dos gases. Né. Conforme aumentam as latitudes, né, o ar se resfria e a pressão atmosférica aumenta, né, porque o ar mais frio ele é mais pesado, as moléculas estão mais juntas, estão mais densas. Né. Por sua vez, à medida que a altitude aumenta, o ar se torna mais rarefeito e leve, e por isso a pressão vai diminuindo. Nas áreas de baixa altitude, as camadas atmosféricas superiores pressionam as camadas inferiores, aumentando assim a densidade do ar e tornando a pressão mais elevada. Então a gente tem aqui uma questão principalmente relacionada à temperatura. Áreas mais quentes aumentam a temperatura do ar, o ar fica mais denso e vira uma área de baixa pressão. Né? Por isso que quando a gente está olhando para o mapa, olha aqui a notação da zona de baixa pressão. Ela é uma notação vermelha. E o vermelho aqui não é à toa. Né? É quente. Né? É mais temperatura. Né? É uma temperatura maior em relação à zona de alta pressão, que é sempre dado pelo ar, só que o ar em azul. Né? É sempre uma notação exatamente nessa forma. Porque está intimamente relacionado com a temperatura e a temperatura fria. Né? Baixas temperaturas. Aqui então, uma relação de altitude, né? Ou seja, o nível do mar é sempre uma zona de maior temperatura, maior pressão, e quanto a gente sobe mais, né, essa pressão vai diminuindo. As partículas de ar vão ficando mais espaçadas, o ar vai ficando mais rarefeito, consequentemente vai perdendo pressão atmosférica e também vai perdendo temperatura. Observando aqui, então, agora a relação entre zonas de alta pressão e de baixa pressão. Nós temos no planeta Terra exatamente essas distintas zonas. Portanto, zonas de alta pressão são zonas de ar frio. Essa coluna de ar está mais densa sobre um lugar. Né? O ar frio desce. O ar se desloca. Né? E na baixa pressão, a gente tem aumento de temperatura. Né? O ar mais quente. Né? O ar quente sobe. Se o ar quente sobe, ele tira a pressão da superfície. E aí fica uma pergunta para a gente responder junto agora. O que é o vento? O vento que a gente sente na pele, né? Essa sensação muito, muito gostosa de sentir o vento forte na pele, é exatamente o ar, né? Uma coluna de ar se deslocando de uma zona
de alta pressão para baixa pressão. O vento é esse deslocamento de ar, né? Mas esse deslocamento de ar não é para qualquer canto, né? Ele é a atmosfera tentando entrar em equilíbrio de temperatura, assim como o mar. Porque ele também está tentando entrar em equilíbrio termodinâmico, nessa dimensão física, continua exercendo aqui nesse líquido, que não é mais a água, mas é um gás. Que se tem comportamentos físico-químicos muito parecidos. Essas áreas de alta e baixa pressão, se tem muita, né? Se é uma região muito quente, se o ar está indo para uma região muito fria, né? Esse vento é muito forte. Essas zonas de pressão estão intimamente relacionadas. Né? Essas zonas de diferente pressão estão intimamente relacionadas com o vento. E vamos parar por aqui. Entretanto, esses conhecimentos ficam para a gente pensar as massas de ar. Eu já introduzo aqui um pouquinho para a nossa próxima aula o conceito de massa de ar. Deixa eu parar aqui.